Olá, no nosso encontro de hoje, nós vamos dar continuidade ao conteúdo programático do curso e o tema será especificamente o auto de prisão em flagrante. Ocorre que não tem como nós discutirmos o auto de prisão em flagrante sem falar um pouco sobre a prisão em flagrante, sobre essa espécie de prisão cautelar tratada tanto no âmbito do processo penal comum quanto no âmbito do processo penal militar. A palavra prisão em flagrante vem da expressão flagrare, que quer dizer queimar, estar em chamas. Na linguagem comum, remete a algo evidente, algo que está acontecendo diante dos nossos olhos. No direito, o sentido é parecido quando dizemos que alguém foi pego em flagrante. Significa que a infração penal está acontecendo naquele momento, ou acabou de acontecer, de forma tão clara que qualquer pessoa pode ou poderia perceber. Então, professor, prisão em flagrante é quando alguém tem sua liberdade de locomoção restringida porque foi surpreendido cometendo um crime? Essa é a melhor resposta. E aqui há um detalhe importante. Não é preciso ordem judicial para essa espécie de prisão, porque a situação é evidente. Está acontecendo ali, naquele momento, de forma imediata. Então, a nossa Constituição traz essa exceção. Isso está previsto no artigo 5º, inciso 61 da Constituição Federal. Para que haja o flagrante, precisamos observar dois elementos essenciais. A atualidade, ou seja, o crime deve estar sendo cometido naquele instante ou acabou de ser praticado, e a visibilidade é o fato do crime ser perceptível por terceiros, que podem confirmar que aquilo realmente ocorreu e associar o ato à pessoa que o praticou. E quando falamos em delito, nesse contexto, estamos falando tanto de crimes quanto contravenções penais. Porém, existe uma exceção. Se for uma infração de menor potencial ofensivo, as contravenções, em regra, vão entrar nessa situação. Nas hipóteses cuja pena não ultrapassa 2 anos, cumulado ou não com pena de multa, dispensa-se o auto de prisão em flagrante, mas não é dispensada a condução do indivíduo até a delegacia ou até o local da lavratura. Vejam o que eu estou dizendo. Eu não voltei o auto de prisão em flagrante quando eu tenho infrações de menor potencial ofensivo, mas a captura do indivíduo no momento em que o crime está sendo cometido é sim possível. Nas hipóteses de infração de menor potencial ofensivo, nós teremos o termo circunstanciado de ocorrência, o famoso TCO. Lembrando sempre que existe uma polêmica que já se encontra em certo ponto superada acerca da aplicação ou não da Lei 9.099, que é a Lei dos Juizados, no âmbito militar. Pacificou-se o entendimento de que não seria possível a aplicação da Lei 9.099 de 95 no âmbito militar, por expressa vedação legal. Agora que nós entendemos o conceito de flagrante, é importante estudarmos também as espécies de flagrante, previstas tanto na lei quanto na doutrina e na jurisprudência. Especificamente no Código de Processo Penal Militar, no artigo 244, existem 3 formas principais de flagrante: o flagrante próprio, o flagrante impróprio e o flagrante presumido ou ficto. O flagrante próprio, ele é entendido como aquele em que a pessoa é pega com a mão na massa, por assim dizer. O agente está cometendo o crime ou acaba de cometê-lo, e a autoria desse crime é evidente, como por exemplo um militar que é surpreendido furtando um equipamento no momento exato da subtração. No artigo 244 nós também temos o flagrante impróprio, que ele ocorre quando o agente não é pego no ato, mas é perseguido logo após o crime, em condições que deixam claro que ele é o autor daquele crime, como por exemplo um militar que agride alguém e sai correndo, mas é seguido imediatamente por testemunhas ou pela polícia até ser capturado. E por último, nós temos o flagrante presumido, ou quando o agente é encontrado logo depois do crime, com objetos, instrumentos ou sinais que o ligam diretamente à infração. Por exemplo, o indivíduo, minutos após um furto na repartição militar, é achado com um bem furtado em sua mochila. Quando a lei usa expressões como acaba de cometê-lo, logo após ou logo depois, está se referindo a um intervalo de tempo muito curto, sempre associado a circunstâncias que reforçam a certeza de que aquela pessoa realmente praticou o delito. Nós também temos que falar do flagrante obrigatório, que está previsto na parte final do artigo 243 do Código de Processo Penal Militar. A lei impõe à autoridade militar o dever de lavrar o auto de prisão em flagrante nessas hipóteses. Ou seja, não é uma escolha, é um poder-dever. Sempre que houver uma situação de flagrante, conforme previsto no artigo 244, e essa situação for presenciada por um agente de segurança pública militar, a autoridade militar deve agir.
é obrigada a agir, como, por exemplo, um sargento que vê outro militar furtando um objeto da administração dentro do quartel. Nessa situação, a autoridade militar tem que lavrar o flagrante. Diferente do flagrante obrigatório, nós temos também o flagrante facultativo, que é aquele que também se aplica às hipóteses do artigo 244 do Código de Processo Penal Militar, mas que pode ser realizado por qualquer pessoa do povo, por autorização expressa da lei. A parte inicial do artigo 243 traz essa autorização. Porém, no caso do cidadão comum, não existe uma obrigação no agir, não existe uma obrigação em efetuar a prisão em flagrante. Ele pode ou não agir. Exemplo, um civil que presencia um militar agredindo alguém na rua. Ele pode intervir e prender esse militar, que é uma situação muito difícil, vocês devem concordar comigo, mas ele não é obrigado a fazê-lo. Ele não é obrigado por lei a fazer e a adotar essa conduta jurídica. Existem outras hipóteses de flagrante que é importante mencionar para vocês. São muitas. As principais eu vou trazer aqui e trouxe no material dos senhores. O flagrante postergado é uma dessas. Ela está prevista na Lei 12.850 de 2013, que trata do combate às organizações criminosas, e também é conhecida como uma ação controlada. O que permite o flagrante postergado? Basicamente, a autoridade policial ou administrativa retarda a prisão em flagrante para o momento mais adequado, com o objetivo de produzir mais provas e obter mais informações sobre aquele crime. Ou seja, a prisão não é cancelada, mas adiada estrategicamente para um momento futuro. Para que isso aconteça, o crime precisa estar sob vigilância contínua e relacionado a uma organização criminosa ou a ações que tenham ligação com essa organização criminosa. A ideia é esperar o momento em que a prisão gere maior impacto na investigação e garanta a coleta de provas mais sólidas. Um detalhe importante é que a lei exige que essa decisão seja comunicada previamente ao Ministério Público e ao juiz, mas não exige autorização prévia. Isso deixa o procedimento mais ágil e eficaz. E mesmo sendo uma lei penal comum, é possível aplicar ao direito penal militar, direito processual penal militar, quando o crime militar estiver ligado a uma organização criminosa. Também precisamos falar sobre o flagrante forjado. É importante não confundir o flagrante forjado, que é completamente ilegal, com as outras espécies de flagrante. Ele ocorre quando a própria autoridade cria uma situação criminosa que nunca existiu, apenas para incriminar alguém. É uma encenação, uma fraude. Exemplo, a autoridade planta drogas, armas ou outros objetos na posse da vítima para simular que ela cometeu um crime. Nesse caso, não existe crime verdadeiro, apenas uma armação. O flagrante forjado é gravíssimo, porque ele viola princípios básicos do direito, como da legalidade, da dignidade da pessoa humana, é um desvio de função da polícia e da autoridade militar e pode levar à responsabilização criminal e administrativa de quem praticou esse ato absurdo e ilegal. Outra espécie de flagrante é o flagrante preparado ou provocado. O flagrante preparado acontece quando a autoridade ou agente provoca a prática do crime, criando artificialmente as condições para que ele ocorra. Não há coação física, o autor age por vontade própria, mas essa vontade foi influenciada por uma encenação planejada pelos policiais. É como se a autoridade armasse o cenário para induzir o agente ao crime. Por exemplo, um policial disfarçado deixa um objeto valioso à vista e estimula alguém a furtá-lo, com a intenção de prender o indivíduo no momento do ato. Tradicionalmente, entende-se que o flagrante preparado está ligado ao crime impossível, do artigo 17 do Código Penal e da súmula 145 do STF, porque, apesar de parecer que o crime aconteceu, na prática, o provocador tinha controle da situação e impediu que o resultado se consumasse. Nesse caso, não há crime e a prisão é ilegal. Mas existe uma visão moderna na doutrina que diz que não basta olhar se houve um induzimento. É preciso verificar se a consumação do crime era possível ou não. A prisão pode ser válida. Exemplo. Conclusão. O flagrante preparado só é ilegal se a ação da autoridade tornou impossível a consumação do delito. Diferente do flagrante forjado e do flagrante preparado, o flagrante esperado é legal. Aqui a autoridade já sabe que alguém vai cometer um crime, mas não provoca nem interfere na vontade do autor. Ela apenas se posiciona estrategicamente para agir no momento certo, durante o crime ou logo depois. Exemplo, a polícia recebe a denúncia, a notícia crime, melhor dizendo,
de que um grupo vai assaltar um carro forte às 14 horas. Os agentes se escondem no local e prendem o suspeito no momento em que se inicia o assalto. Qual a principal diferença do flagrante preparado para o flagrante esperado? No flagrante preparado, a autoridade atua sobre a vontade do agente, criando as condições para o crime. Já no flagrante esperado, a autoridade não interfere, apenas aguarda o momento certo para prender o indivíduo. Beleza. Analisadas as espécies principais de flagrante, nós precisamos também estudar quais são os requisitos para efetuar a prisão em flagrante. Não basta presenciar alguém, não basta abordar o indivíduo no momento do crime. É preciso cumprir alguns requisitos previstos em lei, especificamente no artigo 244 do Código de Processo Penal, para que a prisão em flagrante seja válida. Primeiro, que não poderia ser diferente, a situação de flagrância, que é o primeiro e mais óbvio requisito, diz que o indivíduo deve ser pego em uma daquelas situações previstas no artigo 244 do Código de Processo Penal militar, qual seja o flagrante próprio, impróprio ou presumido. Se não existir essa situação, a prisão será ilegal e a autoridade que a realizar pode ser, inclusive, responsabilizada. Um segundo requisito, a prisão em flagrante só é cabível se o crime tiver pena de prisão na lei. Se a infração tiver apenas sanção administrativa ou pena restritiva de direitos, não cabe prender em flagrante. Por exemplo, o crime de comércio por oficial, do artigo 204 do Código Penal Militar. A pena não é privativa de liberdade. Logo, se alguém for surpreendido nessa prática, a prisão será inadequada, devendo ser concedida a liberdade provisória obrigatória nos termos do artigo 270 do Código de Processo Penal Militar. É preciso também ter prova da materialidade, é preciso ter indícios concretos de que o crime realmente aconteceu, que é a chamada materialidade, o que indica que não se pode prender apenas com base em suspeita vaga. Se houver dúvida razoável sobre a ocorrência do fato, a medida correta é instaurar o inquérito policial militar para investigar e não prender de imediato. Além da materialidade, nós temos que ter a certeza da autoria. A prisão em flagrante também exige certeza jurídica sobre quem praticou o ato. Mesmo que não se saiba exatamente a participação de cada um dos indivíduos, se for um caso de coautoria, é necessário saber que aquela pessoa está ligada ao crime. Se houver dúvida, por exemplo, em situação de autoria colateral, quando várias pessoas agem ao mesmo tempo e não se sabe quem causou o resultado, a prisão deve ser evitada e a investigação deve apurar essa autoria. Um quinto requisito para a prisão em flagrante é a detenção física do autor, ou seja, o agente precisa estar fisicamente detido no momento da lavratura do auto de prisão em flagrante. Não adianta saber que ele cometeu o crime se ele não estiver sob custódia no ato. No âmbito militar, a lavratura do flagrante é a atribuição de autoridade militar. A autoridade civil não pode registrar flagrante de crime militar, conforme a interpretação do texto constitucional que nós vimos nas aulas anteriores. E o sexto requisito para o flagrante é a inexistência de impedimento legal. Como assim, professor? Mesmo que todos os requisitos anteriores estejam presentes, a prisão não pode ser feita se a lei proibir expressamente. Exemplo, parágrafo único do artigo 281 do Código Penal Militar diz que não haverá prisão em caso de acidente de trânsito quando o condutor prestar socorro à vítima. Na Constituição, outro exemplo é a imunidade parlamentar. Deputados e senadores só podem ser presos em flagrante por crime inafiançável, conforme previsto no artigo 53, parágrafo 2º da Constituição. Continuando o nosso estudo sobre o auto de prisão em flagrante, é importante ressaltar as hipóteses do comparecimento espontâneo do indiciado ou investigado, que está previsto no artigo 262 do Código de Processo Penal Militar. Essa situação ocorre quando a própria pessoa que cometeu o crime, ou supostamente cometeu o crime, se apresenta voluntariamente à autoridade. Nesses casos, não há prisão em flagrante. O que a autoridade faz é registrar as declarações dessa pessoa e encaminhar tudo ao juiz, que vai decidir se cabe alguma medida cautelar como prisão preventiva. Lembrando que a prisão preventiva de ofício ou sem provocação não é mais possível, mesmo no âmbito militar. Então, para que o juiz venha a decretar uma prisão preventiva, é necessário que haja o pedido nesse sentido, ou a representação da autoridade militar, ou o requerimento do Ministério Público. Professor, por que não cabe o flagrante com o comparecimento espontâneo? Porque o flagrante exige que o autor esteja sendo pego, cometendo o crime, tendo acabado de cometê-lo, ou perseguido, ou encontrado com elementos que indiquem a autoria. Se ele aparece por conta própria, não existe essa ação coercitiva imediata por parte da polícia. E isso quebra o elemento essencial para caracterizar a prisão em flagrante. É importante termos atenção com a exceção. Se o comparecimento não for realmente voluntário, a história muda de figura. Por exemplo, se o agente percebe que está sendo perseguido e entra numa delegacia ou quartel para se apresentar, aqui entre aspas, tentando evitar a captura na rua, isso não é espontâneo.
é uma forma de fuga. Nesse caso, a situação de flagrância continua existindo e a prisão pode ser feita normalmente. O que acontece depois? Se o comparecimento for válido, a autoridade militar envia o caso ao juiz. O magistrado pode, se houver requisitos e requerimento, decretar a prisão preventiva. E no caso de militares, também é possível a aplicação administrativa disciplinar, conforme prevê o artigo 5º, inciso 61 da Constituição Federal. Professor, qual é a estrutura do auto de prisão em flagrante? É importante entendermos como é feita, passo a passo, a lavratura do auto de prisão em flagrante de delito no âmbito militar. Primeiro, é importante lembrar que o flagrante só se concretiza juridicamente quando é lavrado o seu auto. Esse documento é único e reúne, em ordem cronológica, todos os atos relacionados à captura do agente. Ele é previsto no artigo 245 do Código de Processo Penal Militar e é o que dá validade formal à prisão. Quem pode lavrar o auto? No meio militar, essa função é do comandante oficial do dia, oficial de serviço, oficial de quarto ou autoridade equivalente. É o que diz o artigo 245 do Código de Processo Penal Militar. O auto de prisão em flagrante, ele se inicia pela portaria, o que é opcional. Tá? O CPPM, o Código de Processo Penal Militar, não exige uma peça inicial no auto de prisão em flagrante, mas algumas instituições criam ou o fazem por portaria para organizar o procedimento. Essa portaria traz os dados do preso, um resumo dos fatos, a capitulação penal e a lista de peças anexas. Não é obrigatória e não causa nulidade se não existir. Para a lavratura, existirá a figura do escrivão, né? O auto precisa de um escrivão para registrar tudo. Se o preso for oficial, o escrivão deve ser capitão, capitão-tenente, primeiro ou segundo tenente. Nos demais casos, pode ser subtenente, suboficial ou sargento. Em caso de urgência, qualquer pessoa idônea, até um civil, pode ser designado como escrivão, desde que preste compromisso formal, o que só é necessário se não for um dos militares previstos na norma. O procedimento segue a seguinte ordem: a apresentação do preso à autoridade competente, oitiva do condutor, que é a pessoa que apresenta o preso, não precisa ter feito a prisão ou visto o crime. Nós temos a oitiva das testemunhas, preferencialmente presenciais, para reforçar a convicção da autoridade. Depois nós temos a oitiva do preso, que vai ser indiciado, sempre por último, já informado dos seus direitos constitucionais, inclusive o direito de permanecer em silêncio. As oitivas são registradas e assinadas por todos. Além das testemunhas comuns, existem as testemunhas instrumentárias, apenas para formalidade, por exemplo, quando o preso se recusa a assinar. É importante lembrarmos que qualquer pessoa pode ser testemunha. Artigo 351 do Código de Processo Penal diz isso, mas existem restrições. Menores de 14 anos, doentes mentais e parentes próximos do acusado não prestam um compromisso legal de dizer a verdade, como está previsto no artigo 352, parágrafo 2º, e não são obrigados a depor, salvo se indispensáveis. Isso está no 354 do Código de Processo Penal Militar. Pessoas com sigilo profissional só depõem se desobrigadas, como previsto no artigo 355 do Código de Processo Penal. Existem também as testemunhas referidas, que são citadas por outras testemunhas, mesmo sem terem sido conduzidas inicialmente pelos policiais para a lavratura do auto. Normalmente as testemunhas são ouvidas de 7 da manhã às 18 horas da tarde, conforme está previsto no artigo 19 do Código de Processo Penal Militar, mas no flagrante a urgência dispensa essa limitação temporal. Também há as hipóteses das testemunhas egrégias e hipossuficientes. Autoridades como chefes do executivo, parlamentares, magistrados, membros do MP, tribunais de contas e OAB são ouvidos em local, data e hora ajustados, como está previsto no artigo 350 do CPPM. Pessoas idosas ou doentes são ouvidos onde se encontrarem, por razões humanitárias, lógico. E se não houver testemunhas? Nesse caso, o auto pode ser lavrado mesmo diante dessa ausência, exceto quando o tipo penal exige, por exemplo, o crime de desrespeito superior, previsto no artigo 160 do Código Penal Militar. A vítima pode ser ouvida a qualquer momento ou não ser ouvida, se estiver morta ou incapaz. Tradicionalmente, o auto ele é lavrado em uma única assentada, todas as oitivas no mesmo documento, com leitura final e assinatura ao final. Mas alguns estados, como São Paulo, adotaram um modelo fragmentado de lavratura, cada oitiva em um documento separado, depois juntados aos autos, para facilitar a lavratura do APF. Quando a autoridade presencia o crime, nos termos do artigo 249 do Código de Processo Penal Militar, ela mesmo prende e lavra o auto, dispensando o condutor. Professor, e quais são as garantias constitucionais do preso para
formalização do auto de prisão em flagrante. É importante destacarmos que a Constituição Federal garante uma série de direitos que precisam ser respeitados a um indivíduo preso em flagrante. No caso militar, essas garantias também se aplicam, e muitas delas estão dos incisos 49 a 66 do artigo 5º da Constituição Federal. É importante destacarmos as principais garantias, como, por exemplo, o respeito à integridade física e moral, a prisão apenas em flagrante ou por ordem judicial fundamentada, a comunicação imediata da prisão e do local da custódia ao juiz e à família ou pessoa indicada pelo preso, a informação sobre seus direitos, inclusive o direito de permanecer em silêncio, o acesso à família e a um advogado, a identificação dos responsáveis pela sua prisão ou interrogatório, o relaxamento da prisão ilegal, a proibição de prisão quando couber fiança ou liberdade provisória. Nem todas essas garantias se comprovam, se aplicam automaticamente. Algumas precisam ser formalizadas por documento, como certidões nos autos, preferencialmente com testemunhas para atestar que a família foi comunicada e que o preso foi informado sobre seus direitos. Em casos específicos, há medidas extras. Por exemplo, se for um parlamentar, envia-se o auto à respectiva Casa Legislativa. Se for advogado no exercício da profissão, comunica-se à OAB. Se for assistido pela Defensoria Pública, comunica-se à Defensoria. Não apenas assistido, né? Se for hipossuficiente e não indicar o advogado, é obrigatório comunicar à própria Defensoria Pública. Segundo o artigo 247 do Código de Processo Penal Militar, deve ser expedida também a nota de culpa, e ela deve ser entregue ao preso no prazo de 24 horas após a prisão. Ela deve conter o nome do condutor, nome das testemunhas, motivo da prisão e deve ser assinada pela autoridade militar responsável. O preso assina um recibo e se ele se recusasse esse recibo, duas testemunhas instrumentárias devem confirmar a entrega do documento. O artigo 27 do Código de Processo Penal Militar manda que o auto de prisão em flagrante seja enviado ao juiz com um breve relatório. A autoridade que não comunicar no prazo pode responder por abuso de autoridade, nos termos da Lei 13.869 de 2019. O artigo 245 do Código de Processo Penal Militar dá ao oficial de serviço a atribuição originária para lavrar o flagrante, sem precisar de ratificação hierárquica. Mas isso significa também uma maior responsabilidade, inclusive disciplinar e criminal, se cometer ilegalidades. Após a conclusão do auto de prisão em flagrante, o auto deve ser imediatamente encaminhado à Justiça Militar. É recomendável fazer cópias, uma para a unidade, outra para o comandante preso e a outra para o estabelecimento penal. Se o preso for parlamentar, enviar cópia à Casa Legislativa em 24 horas. Se houver diligências pendentes, o CPPM admite remessa em até 5 dias, mas o juiz deve ser comunicado e receber uma cópia. Quais são os procedimentos finais do APF? Antes de entregar o preso, é obrigatório o exame de corpo de delito para comprovar sua integridade física no momento da custódia. A autoridade que receber o preso deve dar recibo, que será anexado ao processo indicando o local e horário da custódia. Outro instituto novo que deve ser estudado por todos e que é de aplicação obrigatória é a famosa audiência de custódia. A audiência de custódia é o ato em que o preso é apresentado rapidamente a um juiz para que o magistrado verifique se a prisão foi legal e se deve ser mantida ou revogada. Ela não serve para produzir prova no crime, nem para analisar o mérito da prisão ou do crime, mas serve sim para controlar a legalidade da prisão e proteger os direitos do preso. Qual a origem da audiência de custódia? Ela praticamente começou em 2015 no Brasil, com o provimento do Tribunal de Justiça de São Paulo, que foi reconhecido pelo STF na ADI 5240. Depois foi regulamentada nacionalmente pela Resolução 213 de 2015 do CNJ e posteriormente passou a constar no Código de Processo Penal comum com o pacote anticrime, a Lei 13.964 de 2019. Segundo a resolução do CNJ, todo preso em flagrante deve ser apresentado ao juiz em até 24 horas da comunicação da prisão. Estou falando dos presos em flagrante porque o nosso tema aqui hoje é o auto de prisão em flagrante. Na audiência, o juiz deve explicar ao preso o objetivo da audiência, garantir a integridade física e emocional do preso, lembrar dos seus direitos constitucionais, investigar se houve maus tratos, verificar, né? Investigar não seria o termo correto, mas verificar se houve maus tratos, verificar se foi feito o exame de corpo de delito, corrigir qualquer irregularidade constatada. É importante dizer que o juiz não pode fazer perguntas ou não deve fazer perguntas sobre o mérito do crime propriamente dito, sobre o crime propriamente dito. Ele deve tratar sobre a legalidade da prisão e da necessidade de mantê-la. O juiz, na audiência de custódia, segundo o artigo 310 do CPP, Código de Processo Penal Comum, ele pode relaxar a prisão se ela foi ilegal, ele pode converter a prisão em flagrante em prisão preventiva se estiverem presentes os requisitos legais, ou converter a prisão em flagrante em medidas cautelares alternativas se elas forem suficientes, e ele pode conceder a liberdade provisória com ou sem fiança, com ou sem medidas cautelares diversas da prisão. Na Justiça Militar, já houve e já vem sendo defendida a implantação da audiência de custódia há algum tempo. Na Justiça Militar de São Paulo foi implantada pela Resolução 42 de 2016. Na Justiça Militar da União, começou em 2015
e foi regulamentada pela Resolução 228/2016 do Superior Tribunal Militar. A norma militar permite prazos mais flexíveis, de até 72 horas, quando o local da prisão for distante da sede da auditoria militar. Em casos excepcionais, pode ser feita por videoconferência ou até dispensada, o que eu acredito que é polêmico. Vejam o caso do Tocantins. Nós temos uma auditoria militar que fica na cidade de Palmas, na comarca de Palmas, para todo o estado. A possibilidade de videoconferência na audiência de custódia é polêmica. A Lei 13.964 visou proibir a audiência de custódia por videoconferência, mas o Supremo Tribunal Federal decidiu que ela é permitida em caráter excepcional, desde que seja garantida a integridade física do preso, seus direitos sejam respeitados e que o juiz justifique a necessidade no caso concreto. Essa interpretação também vale para as justiças militares, especialmente por causa da dificuldade logística e geográfica para apresentar o preso presencialmente dentro do prazo. Isso era o que nós tínhamos para conversar resumidamente sobre auto-prisão em flagrante. Acompanhem, terminem a rota de aprendizagem, façam as atividades, comentem no fórum, qualquer coisa estamos à disposição. Grande abraço!